Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica. Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectadores, está no ar o Santa Casa e você, informação saudável na sua telinha. No programa de hoje nós vamos falar sobre um problema que atinge, um problema da modernidade, digamos assim, um problema que é um problema silencioso e que muita gente não está atento aos prejuízos que a nossa visão vai ter com a exposição excessiva a telas de computador, a telas de televisão e a telas de smartphone, como este aparelhinho que eu tenho aqui na minha mão, que hoje nós não conseguimos desgrudar um segundo deles, né? Nós usamos o telefone hoje com as redes sociais, com as várias opções de comunicação que nós temos, até antes de dormir. A pessoa, antes de dormir, vai dar uma checada no e-mail, vai dar uma checada no grupo do WhatsApp, vai ver o que tem nas redes sociais. E para falar dos males e dos cuidados, principalmente que nós temos que ter ao usar esses equipamentos, eu recebo aqui o Dr. Marcos Alonso, médico oftalmologista. Fazia tempo que não via o nosso programa. Muito obrigado por ter comparecido. Obrigado a você, Guto. Agora eu vou fazer o advogado do diabo, né? Porque eu sou dependente do celular somos, também, né? eu amo. E a gente estava até conversando em off aí fora, que são as doenças da modernidade realmente, né? Quer dizer, o smartphone veio para revolucionar a vida da gente. Tem determinadas invenções modernas que mudam o panorama da cidade, do ser humano. E o smartphone está devagarzinho mostrando que, junto com o pacote de coisas boas, trouxe alguns problemas, né? Tirando todos os problemas que o smartphone pode causar dentro da sociedade, quer dizer, a gente está tendo uma geração de pessoas ansiosas, obesas, porque a gente faz tudo sentado, gente ligada online 24 horas por dia. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque a gente sabe hoje, fato de literatura, que o uso precoce do smartphone, do teclado, do tablet, para as crianças pré-escolares tem um impacto direto no número de míopes que a gente vai encontrar naquela população. No começo a gente tinha dúvida, mas hoje é certeza, né? No último congresso brasileiro que a gente teve aqui em São Paulo, teve um fórum só sobre miopia. E um dos pilares do fórum é que as crianças, eles estão acompanhando crianças em países diferentes, em segmentos diferentes da população. Então, por exemplo, é provado hoje que em profissões com maior escolaridade, profissões mais intelectualizadas, a gente encontra mais míopes. Então, eles foram voltando e foram descobrindo evidência de que o uso da visão exageradamente de perto é um dos fatores precursores da miopia. Tirando a genética, que quem é filho de míope vai ser míope, mas é um dos fatores precursores. E quanto mais tenra a idade que começa a usar essa tecnologia, maior a chance de ser míope. Que o olho, para passar pelo processo dele de evolução,
ele não pode ser privado de usar a visão para longe. Então, se eu selecionar crianças que ficaram morando no campo e que usam a visão brincando fora de casa, outdoor, para longe, essas crianças vão ter menos miopia dentro desse grupo do que as crianças urbanas que ficaram desde pequenininha usando qualquer coisa para perto. E o smartphone a gente usa muito perto. Sim. Quanto mais perto, pior. E eu fico imaginando que eu tive que dar uma aula falando disso, mas eu faço um meia-culpa, né? Quantas vezes a gente não está no fim do dia morto de cansado no restaurante, que a gente tem filho pequeno e o filho está inquieto e a gente pega e fala, pega o celular aí. Assiste o que você quiser. Assiste alguma coisa aí para o seu pai poder conversar. Então a gente está contribuindo. O olho precisa passar por todos os estímulos para que a gente consiga que ele cresça uniformemente. Isso é muito interessante. Então, aquela foto que eu te mandei da China, as escolas na China... Nós vamos colocar daqui a pouco aí essa foto, pode continuar. A primeira imagem é meio forte, porque... Chega a chocar, né? As crianças, milhares, centenas de milhares, milhões de crianças em idade escolar e pré-escolar que recebem carteiras escolares onde está restrito, ele não consegue chegar perto do caderno, ele tem que manter uma distância mínima, porque é uma forma que os médicos chineses entenderam de diminuir o problema. Numa população de mais de 1 bilhão de pessoas, o impacto, o custo de colocar óculos de miopia para milhões, bilhões de pessoas é muito caro. Então é uma coisa que a gente tem que começar a se pegar. Obrigar as crianças da gente que tenham atividade outdoor, fora de casa, pelo menos um mínimo de horas por dia. Essas crianças vão ganhar em sociabilidade, vão ganhar em imunidade, mas vão estar beneficiando a visão. Se você é míope, se você já tem uma profissão intelectualizada, mais importante ainda é que a criança tenha uma função outdoor. Me preocupa hoje que a função outdoor da criança seja caçar Pokémon, que é um negócio que... Nós estamos vendo aí a foto... Isso é fantástico. Isso é uma classe. Isso é uma classe, uma escola chinesa comum do dia a dia, onde isso é móvel, essa barreira é móvel para que as crianças não cheguem próximas demais com o tronco do livro, do caderno ou do tablet para estudar. Então isso é bastante interessante porque é comprovado. A gente tem que estimular essas crianças a não ficarem usando acomodação, enxergando para perto o tempo todo. E aí um detalhe, Marcos, eu queria que você comentasse, inclusive para escrever. Você estava me falando também que a gente tem esse cuidado de proximidade também com livros. A gente no mundo ocidental não faz nada tão radical assim, mas seria interessante a gente começar a policiar. Na nossa época era assim, não era, Guto? A mãe falava, sai de perto da televisão, menino. Exatamente, na nossa época era a televisão. Né? O tablet, eles emitem algum tipo de radiação que prejudica os fato olhos? Que a tecnologia também fez com que a emissão de luz fosse hoje bem menor do que era antes. Né? As televisões de tubo, a emissão radioativa era enorme. Tinha realmente Tinha uma preocupação daquela radiação precipitar catarata precoce e tudo mais. Isso não veio a ocorrer. A precipitação, o número de horas que a gente ficava na televisão também não era tão grande como o número de horas que as crianças ficam. Exatamente. E hoje, quer dizer, a criança fica 4 a 5 horas em horário escolar, olhando de perto, e o resto do tempo eles ficam no celular, ou no tablet, ou no computador, o resto do dia inteiro. Então são 8 horas dormindo e 16 horas usando a visão de perto. Cada vez mais, né? A sociedade reduziu o espaço outdoor da criança. É um mundo diferente. A escola já não tem aquele pátio enorme para todo mundo correr, porque o metro quadrado é caro demais. E se a criança correr e cair, é um problema. Então as crianças... A escola está verticalizada, As crianças estão em centros verticalizados, comendo fast food, e cada um dentro do seu mundo. São famílias menores, o número de famílias com um filho só é muito grande. É o grande parceiro da criança, é o tablet. Então nós vamos ter uma geração de míopes. A gente está tendo uma geração de míopes. A gente brincou muito em São Paulo, porque os jovens cirurgiões de miopia falavam assim, pô, beleza, quer dizer, a hora que eu estiver no auge da minha performance cirúrgica, eu vou ter uma população enorme para operar. Mas a ideia era a gente começar a conscientizar que a gente precisa manter essas crianças usando a visão de distância, algumas horas por dia, e que ele não enxergue tão de perto. Que ele mantenha uma distância saudável, né, de 40 centímetros para frente. Isso que eu queria explorar com você, nós vamos falar sobre isso melhor no segundo bloco. Boa. Santa Casa e você, volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética,
tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Programa Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje nós recebemos o médico oftalmologista Marcos Alonso, que está falando com a gente sobre os problemas da vida moderna em relação ao uso excessivo de tablet, celular, notebook e computadores em geral. A pergunta que ficou do primeiro bloco, melhor dizendo, Marcos, eu vou refazer para você. Qual a distância ideal para as crianças? E depois eu queria que você também falasse para os adultos, porque nós também sofremos. Na criança, tipo a gente tem essa preocupação porque vai impactar diretamente no grau que ela vai experimentar quanto adulto. Então, quanto mais longe, melhor. Por isso que a gente quer que eles passem algum tempo usando a visão extremamente de longe, que é a brincadeira que eles tinham antes de jogar queimada, jogar no pátio, que eles não usam a visão de perto, eles usam só a visão de longe. Para perto, não tem uma distância padrão, porque dependendo do tamanho, da altura da criança e do comprimento do braço, a gente gostaria que elas conseguissem usar o mais longe possível. De 33 centímetros para perto é muito perto. Então, qualquer coisa a mais de 33 centímetros é desejável. 33, 40, para as crianças um pouco mais altas, dá para esticar mais o braço. Mas é uma eterna vigilância, porque eu mesmo, às vezes, chego em casa e parece que a criançada vai cansando, eles vão deitando em si, daqui a pouco estão colados no caderno, você tem que chegar, ei! Entendeu? Então, eu acho que o que está faltando é a gente conseguir ficar um pouquinho mais de tempo com as crianças também. Se a gente for olhar bem... Para acompanhar essa... Eu estou tendo a sensação de que
O celular hoje é o cachorro, é o rintintim das crianças, né? Porque o pai trabalha, trabalha muito, a mãe trabalha, trabalha muito. É o celular que fica tomando conta. Então a criança fica... Companhia, né? E hoje a gente morre de medo. Olha, qualquer coisa me liga, né? Virou uma tornozeleira. Passou a ser um acessório, inclusive, de segurança, de medo, né? Me ligue onde você estiver e tal. Então a gente tem que começar a voltar a prestar atenção nas crianças. Isso é uma coisa interessante, né? A gente não presta mais. Então, para a criança, agora eu preciso fazer uma consulta agora. A minha filha tem 2 anos e 5 meses e o acordo que eu tenho com ela, já pega o telefone, já fala o YouTube, ela já sabe o ícone, ela vai lá e coloca. O que eu tento negociar com ela, ela fica no meu colo e o meu braço... Isso. Só que o meu braço chega um momento. Chega uma hora que começa a ficar difícil. Eu acho que a gente tem que estabelecer um número máximo de horas para a criança usar. Regrar realmente o uso. Para não tenha trauma mais na frente, falar, olha, você tem que ficar um número de horas de atividade fora de casa, né? E que também não é uma coisa fácil, porque... Infelizmente, né? Eu fico feliz quando a gente tem uma escola que te propicia um lugar seguro para a criança ter uma atividade fora. Porque hoje a gente não tem. Quando eu era menino, a gente ia para a rua, Exatamente. Né? Hoje a gente não pode mais falar. Os carros também né? não passavam com tanta frequência. O pessoal não passava. Hoje a gente não pode mandar para a rua. Então tem que ter algum tipo de espaço outdoor. Se você não tiver... Capriche, hoje eu fico pensando no fim de semana o que eu vou fazer com a criançada. Sempre saindo, outdoor, sempre outdoor. Alguma experiência outdoor. Isso é muito importante, levar eles para lugares abertos. Uma prática no esporte, por exemplo? Fantástico, né? O esporte socializa e a gente está exercitando tudo. Motricidade, coordenação, ética, sociabilidade e a visão de longe que eles não usam mais. Até as casas diminuíram de tamanho e a televisão ficou mais perto da criança. Então eu me policiei para deixar a televisão um pouco mais longe. A coisa de deixar a televisão no quarto das crianças é um problema, né? Porque o quarto é pequeno. É melhor assistir na televisão da sala, que de certa forma não acomoda tanto para ver. Mas a gente não tem uma regra, a gente não sabe exatamente o que fazer. A gente está começando a prestar atenção para entender que a próxima geração vai ter mais míopes do que essa e a próxima mais. Isso é fato, não vai ter como escapar. E a gente também não pode deixar de levar em consideração as crianças, e nós precisamos desses equipamentos. Não tem jeito, né? Guto. Não é uma coisa que a gente possa deixar de lado, opcional. Não, você vai ter que usar e as crianças vão ter que aprender a usar. Eu esse mês me descobri com uma televisão interativa que eu posso mexer no computador e olhando de longe, porque eu tenho mais de 40, eu tenho dificuldade para perto. Então o tablet, o smartphone para mim já é um problema, a letra é pequena demais, eu preciso colocar o óculos de perto para que eu possa realizar a função. Eu já escolhi o telefone celular maior possível, mas eu já estou no limite. Então quando você acha a possibilidade de ficar com o teclado, mas conseguir enxergar de longe a televisão, já me ajudou bastante, eu já fico menos cansado. Porque a gente não consegue escapar. É muito difícil hoje uma profissão que não tem algumas horas por dia ligada um pouquinho a um terminal de computador, né? Hoje, alguns equipamentos ajudam, por exemplo, a cortar essa radiação que sai do equipamento? Película, não. Protetor de tela, então isso é tudo... Ainda não. Quer dizer, teoricamente o protetor de tela ajuda, é um filtrante, né? Mas também ninguém conseguiu provar que a emissão da tela de LCD seja tão maléfica dessa forma, né? E se especula muito sobre a emissão de ondas e tudo mais, mas ainda não tem nada comprovado. Porque o dia que se comprovasse uma coisa dessa, daria uma guinada na civilização. Sim, tecnologia. Tecnologicamente falando, são poucas coisas que impactaram tanto na vida do ser humano em 2000 anos do que um smartphone. Mudou a forma da sociedade ser. Então a gente não vai extinguir, vai tentar conviver. A gente até acredita que as próximas gerações de smartphone vão poder ajudar a gente. Quem sabe um smartphone que tem um head-up display, que você possa projetar numa parede próxima para você poder enxergar. É uma tecnologia que hoje tem alto custo, mas pode ser que daqui a algum tempo não tenha, que seja acessível, né? A gente espera, mas hoje não existe essa preocupação por parte dos fabricantes. Já começa a ter por parte dos pais, né? Mas é uma coisa que vai vir, a gente vai escutar cada vez mais. No caso do óculos, existe a lente antirreflexo. Essa lente, ela protege, ela consegue, como no caso do protetor de tela, filtrar um pouco? Quando foi imaginada a lente antirreflexo, é que realmente a gente usava muita tela, muito computador, é desgastante, mas não é um tipo de lente que a gente costuma fazer para as crianças, a princípio. A maioria das crianças pequenas, a gente faz lentes acrílicas simples,
de acrílico endurecido, de resina supra, que são lentes que são bastante resistentes ao impacto e elas não quebram, mas elas riscam. Então a gente acaba trocando a lente das crianças com mais frequência. E o antirreflexo é um tratamento sofisticado e caro, onde você tem que fazer películas em cima da lente. A lente é mergulhada várias vezes, ela não dura muito tempo. Então hoje, ainda para crianças muito pequenas, não é muito comum. Para o adolescente já é muito comum prescrever. Só que você tem que ter todo um cuidado para você tratar a lente. Se você usar ordinariamente a camisa ou a toalha, você acaba removendo o antirreflexo. Então é um custo alto para um benefício curto. Você começa a olhar, a lente desbota, você tem que trocar cedo. Então é uma lente que ainda não está casando muito com o adolescente. Adolescente não é de tomar muito conta de nada, né? E não toma conta... Eles querem a coisa pronta. O adolescente ele tem a sensação de que ele joga a roupa no chão e que aquela roupa vai sozinha, se lava, se passa e volta. E o óculos não é muito diferente. E não são óculos baratos, né? A indústria de ótica é extremamente sofisticada, mas a sofisticação traz um custo. Mas a tendência é que se usem óculos filtrantes realmente. Existe um determinado comprimento de onda do LCD, perto do escopo do azul, que seria um pouco mais maléfica para a retina. Então as lentes têm um filtro baseado num tom amarelo que ajudariam a minimizar o impacto. Para a gente também, no dia a dia, é muito comum o adulto usar lente com antirreflexo e tudo mais. Até os velhinhos são operados com catarata com lentes que já são filtrantes para proteger a retina. Então, na lente de contato e nas lentes que são usadas para cirurgia de catarata já existe Nas de catarata a tecnologia é mais sofisticada. As lentes de contato, algumas têm algum tipo de filtrante, mas não é o propósito inicial. Nas lentes dos óculos é mais comum. A maioria dessas lentes sofisticadas tem algum índice de filtro e protege bastante, né? Então, eu acho que a tendência em popularizando é baratear o custo também. E aí fica acessível para todo mundo, né? E aí, se você tivesse que fazer uma especialidade hoje em medicina, você optaria novamente pela oftalmologia por conta da progressão geométrica do número de míopes? Eu fico imaginando isso, que assim, a oftalmologia cresceu tanto e é uma especialidade absolutamente democrática, porque às vezes a gente discute com outros especialistas e os caras falam, pô, mas vocês oftalmos só olho e consomem recursos gigantes. O problema não é que o olho é pequeno, o problema é que a oftalmologia atende adulto, criança, neonatal. Atende homem, atende mulher, atende velho, atende jovem. Então é uma das poucas especialidades que atende a 100%. Guarda-chuva. Nós acolhe todo mundo. Só todo mundo. Do primeiro dia que nasce, que a gente tem que fazer o teste do olhinho vermelho, ou fazer um CREDE, que a gente fazia para evitar que a criança se infectasse, até o dia que morre, até a degeneração senil. Então, é a especialidade onde ninguém vai conseguir passar a vida sem passar por uma consulta, e é uma especialidade que a tecnologia impactou muito. Então, eu tenho uma série de aparelhos que eu consigo conectar no meu smartphone. Eu consigo fotografar, fazer alguns exames pelo meu smartphone. Tem algumas coisas que eu posso dar aplicativo para o paciente para lembrar a hora do colírio, para ele me mandar os exames. Só que encareceu. Então, tudo que trouxe sofisticação, agora, é um prazer trabalhar, porque a gente consegue resolver muito mais problemas do que conseguia resolver antes. O chato é que a tecnologia está trazendo problemas novos, e esse é o que é a verdade, né? A gente não tinha... Mas essa tecnologia resolveu uma série de problemas que a gente não tinha. Trouxe outros, trouxe novos, né? Mas isso é um desafio, né? Mas oftalmologia é apaixonante. A gente, quando senta para conversar, mesmo com outras especialidades, tem algumas especialidades que não dependem tanto de tecnologia, e o pessoal fala, puxa vida, dificilmente uma especialidade evoluiu tanto. A evolução da oftalmologia é brutal. Em pouco tempo. Em muito pouco tempo. O impacto do custo também. A gente vai em reunião de plano de saúde, mas puxa, mas cada década que passa é mais caro, mas cada ano aparecem novas soluções para problemas antigos e vai encarecendo. Infelizmente, enquanto não populariza, que é o problema do óculos, a hora que todo mundo começar a usar, barateia. O N faz com que barateie com o tempo, né? Outro desafio, que a gente poder ter medicina de alto nível mais acessível para o maior número de pessoas possível, né? Senão, não adianta ser medicina de exclusão, né? Não teria o objetivo fundamental da medicina. É uma coisa que a gente atendido. discute. Talvez para a medicina hoje está tão ligada ao norte-americano, que tem um mundo de tecnologia, mas um mundo altamente consumista, que não se preocupa tanto com o gasto, tenha tomado esse caminho. Às vezes a gente viaja para os Estados Unidos e tem médicos da Europa, a gente tem médicos russos, que são muito inteligentes, que tomaram decisões extremamente sábias economizando recurso.
daquela brincadeira da caneta, do astronauta e do lápis, né? E isso é uma preocupação que a gente tem que ter. A medicina norte-americanizou demais, resolveu um monte de problemas, mas a custo muito alto. Se a gente começar a pensar, Sabin inventou uma gotinha que a gente imunizava uma criança ao preço de 10 centavos e uma criança imunizada ajudava a imunizar outra. Ela transmitia... Isso é uma medicina que a gente pode passar para um país gigantesco como o Brasil, né? Então é uma preocupação. Não nesse mundo, não no mundo do smartphone, né? Quer dizer, a gente está discutindo o problema já de uma camada da população que, se pode ter smartphone, provavelmente tem a cobertura, plano de saúde, conhecimento e tudo mais, né, Guto? Marcos Alonso, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado, mas Guto. você voltará aqui outras vezes, porque foi um assunto muito... vão te ligar. Muito apaixonante, porque a gente é o que mais vê hoje, né? O contato com o smartphone, com os equipamentos eletrônicos. Muito obrigado pela presença. Você, Guto. Volte mais vezes. Obrigado. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica, Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.